Eu preciso que você abra a sua Bíblia rapidamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, verso de número 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Se você está sem Bíblia, está no telão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, quando nós vamos analisar a história dos personagens bíblicos, descobrimos que elas são muito distintas, muito peculiares, muito particulares. E nós estamos aqui no início do reinado e do ministério de Salomão. O capítulo 3 é um momento muito especial para Israel. Davi acaba de morrer, né? E Salomão, seu filho, ele vai assumir o trono. E todos têm nele uma grande expectativa. Será que ele vai corresponder? Ele é filho de um adultério, na verdade é o resultado, né, de um adultério, porque sua mãe, Batseba, né, teve ou perdeu um menino no relacionamento com Davi. E agora Salomão, o filho de Batseba, ele assume o trono de Israel. Ele começa demonstrando qual vai ser o seu estilo de administração, enquanto seu pai governou por força, a força da espada. Salomão, me parece que opta por uma estratégia diferente. Ao invés de ir para o campo de batalhas para lutar contra os inimigos, ele é rico, ele é bonito e ele é inteligente. Adjetivos praticamente impossíveis de se depositar no homem. Normalmente o homem, principalmente, ou ele é bonito, ou ele é inteligente, certo? E é mais fácil a senhora conseguir um homem feio e burro do que bonito e inteligente, e ainda mais rico. Então a estratégia, me parece, que de Salomão é se casar com a filha de seus inimigos, fazer com que seus adversários se aparentem com ele, né? Acabam se aparentando. E é isso que o capítulo 3 começa a se revelar, que Salomão vai tornar-se parente do faraó do Egito e trazer a filha do faraó para estar com ele. O texto em que nós lemos é um pouquinho mais à frente, onde Salomão, ele vai levar uma oferta, um holocausto em Gibeon, e ele vai fazer um sacrifício, e em sonhos, o verso 15 faz questão de dizer que foi um sonho. Salomão pede a Deus sabedoria. Ele diz: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa discernir e tomar posse dessa grande responsabilidade que é guiar esse teu povo. É isso que Salomão está pedindo. Porém, nós precisamos ficar atentos de que quem pede chuva precisa estar apto a lidar com a lama. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que pedimos. E temos o entendimento do que vamos receber por resultado do que pedimos. Quando nós olhamos Salomão pedindo sabedoria, o que ele vai receber de Deus? Problemas. Ok? Quando ele pede sabedoria, a única maneira
principalmente de Israel, saber se está diante de um homem sábio, é ver como ele é capaz de gerenciar, né, ou administrar, ou equacionar problemas. Então, nós temos aqui nesse capítulo duas coisas muito interessantes. Como é que nós vamos receber as coisas de Deus? A primeira, no exemplo de Salomão, pedindo. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Porém, logo em seguida, a partir do verso 16, coloca para mim, por favor, nós temos outras maneiras, ou mais uma maneira, pelo menos aqui, de descobrir como é que vamos receber as coisas. O texto diz: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Preste atenção, porque essas mulheres, nós vamos ver já já, elas ficaram grávidas. E pela profissão que exercia, a prostituição, tudo indica que é uma gravidez que não foi programada, que é uma gravidez que não era do interesse delas. Mas elas pediram para ficar grávida, mas elas não queriam ficar grávida. Salomão queria ser sábio e pediu sabedoria. As mulheres não queriam ter filhos, mas tiveram. O filho delas iria atrapalhar a sua profissão, o filho delas ia atrapalhar a sua vida. Seria um menino que cresceria sem pai. Por que é que elas pediram o filho então? E você deve estar me perguntando, mas pastor, elas não pediram. Elas ficaram grávidas sem querer. Isso não é verdade. Elas ficaram grávidas porque quiseram ficar grávidas. Que a única maneira de não ficarem grávidas era não se relacionarem sexualmente. Quando essas mulheres se relacionam, elas não estão pedindo verbalmente algo, mas elas estão agindo de uma forma que ela está trazendo para a vida delas o risco de uma gravidez. O que a Bíblia me parece mostrar-nos aqui é que muitas vezes vamos obter coisas oriundas de nossa petição, de nossa verbalização, de nossas palavras, de nosso discurso, mas muitas vezes nós vamos obter e receber coisas da vida por nossas ações, por nossas escolhas. Elas não queriam ficar grávidas, mas ficaram. Tem muita gente aqui hoje não querendo viver o que está vivendo. Mas por que é que estão vivendo? Porque pediram? Sim, não verbalmente, mas sim com ações. Ah, eu não pedi isso. Pediu. Eu não pedi um casamento desse. Você não pediu com suas palavras, mas pediu com suas ações. Você não pediu para ser traído. Não pediu com suas palavras, mas pediu por suas ações. Você não pediu para viver uma crise financeira. Não pediu com suas palavras, mas pediu com suas ações. Note que enquanto Salomão recebe sabedoria porque pediu, as mulheres também recebem os filhos, ou o filho porque pediram. Só a maneira de fazer a petição é que mudou. Muitas pessoas, quando vão avaliar suas próprias situações, elas não conseguem entender o que estão vivendo, porque acham que não pediram para viver. Então Deus é injusto, a vida é injusta, o sistema é injusto. Por quê? Porque você não pediu. O que você precisa olhar é que existe mais de uma maneira de pedir. E essas mulheres, elas vão ter que lidar com isso. O texto fala, na verdade, aqui hoje, de oportunidades. O texto diz que tinham duas mulheres. O texto diz que as duas estavam grávidas. O texto diz que as duas eram sozinhas. O texto diz que as duas tiveram meninos. Mulheres
prostitutas, grávidas, solitárias e tiveram meninos. Me parece que o interesse bíblico é falar de oportunidades, porque as duas mulheres recebem a mesma oportunidade. Aqui o filho aponta para o futuro, como em muitas passagens bíblicas, como hoje. O que representa o nosso filho, a próxima geração, o que representa o nosso neto, a geração posterior ao nosso filho. Muitas vezes, quando a Bíblia fala de filhos, ela está apenas apontando para o futuro, com o propósito de mostrar que, se treinarmos a próxima geração, se fazermos com que o nosso teto se torne o piso da próxima geração, uma plataforma para arremessarmos eles, ao seu futuro, fica mais fácil. Quando olhamos para isso, é importante nós observarmos algumas coisas. Por quê? Porque as duas não quiseram ficar grávidas, mas ficaram porque mandaram para a vida uma mensagem. Então, elas receberam. São prostitutas e por isso não queriam. Estão sozinhas. Ganharam meninos. A Bíblia me parece que tem o propósito aqui de igualar as duas para dizer para elas: eu estou dando as duas oportunidades iguais. Mas o que elas vão fazer com essas oportunidades? Aí é problema delas. Elas recebem a mesma oportunidade. Está todo mundo sentado aqui ouvindo a mesma palavra. Está todo mundo aqui diante do mesmo Espírito. Todas as pessoas que estão recebendo, neste momento, estão em pé de igualdade, em sua maioria. O que vai fazer diferença num culto desse, pastor? O que as pessoas vão fazer com a oportunidade que estão recebendo aqui. O que faz diferença é isso. Um culto que é extraordinário e muda a vida de uma pessoa é altamente insignificante para outra pessoa. A realidade é essa. Alguém vem aqui e ministra uma palavra, você chega ali fora, pergunta a pessoa, ela diz: cara, que mensagem extraordinária, falou muito ao meu coração. Você encontra o outro e ele diz: cara, não entendi nada. Por isso eu digo aqui, a mensagem é para todos, mas não é para todo mundo. Por isso é necessário vir sempre aos cultos, porque o dia que não é para você é para outro. Mas já já o seu dia chega, a palavra encaixa, a chave vira e a história muda. Sua história muda aqui, amém? Dentro da casa do Senhor. É assim que funciona. As mulheres estão grávidas, é verdade. Em 2015, em Feira de Santana, uma menina de 24 anos se deitou sobre seu filho e matou o menino, sufocado. Eu preciso mostrar um pouquinho isso aqui a vocês. Por quê? Porque as duas mulheres ficam grávidas. E o que está diante delas? O seu futuro. As oportunidades são iguais. Elas têm a mesma coisa, elas não têm ninguém para ajudá-la, não há testemunhas na casa, provavelmente uma ajudou ou auxiliou a outra, no seu trabalho de parto. A diferença de idade dos meninos são apenas de 3 dias, isso é imperceptível, não dá para perceber, é muito pouco. Porém, me parece que uma tragédia anunciada estava para acontecer. Talvez a falta da habilidade de uma daquelas mulheres fazia com que ela não tivesse muita habilidade para cuidar de crianças. O texto em que nós vemos narrado, 95% dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu tenho tempo. Bota o verso 17. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa.
E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se à meia-noite, me tirou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deixou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu. Presta atenção, que história é essa? Como é que essa mulher está dizendo, olha, ô Salomão, deixa eu falar, eu tive um filho, essa mulher também teve, não tinha ninguém na casa, aí, deixa eu explicar ao senhor, o filho dela estava lá, ela vira em cima do filho, sufoca, mata o filho dela, aí ela vem cá na minha cama, eu estava dormindo, escute só, eu estava dormindo, disse ela, tu leu, aí ela pegou o meu filho vivo, levou para lá, trocou os acessórios e pegou o dela morto e botou no... Que mulher é essa que viu tudo isso dormindo? É igual alguém dizer que Moisés escreveu o Pentateuco inteiro. Muito bonito o texto que ele diz. Aí eu subi, desapareci, morri, escrevi. Como é que o cara... Tem um povo muito esquisito. Mas deixa quieto. Pastor, o que esse texto quer dizer? É simples. O texto quer dizer apenas que essa mulher, antes de matar o filho, já vinha com esse tipo de comportamento. E a colega dela falou, menino, não deita assim, criança é muito frágil, você vai sufocar esse menino, olha, não faz assim, não é assim que lida com criança, você não tem habilidade. Quando ela descreve o que aconteceu, mesmo dormindo, por que é que ela descreve? Porque aquilo já era uma tragédia anunciada. Sabe, é aquelas pessoas que você olha para a vida dela, a pergunta não é se vai dar errado, a pergunta é só quando. Tem gente que fala assim, pastor, deixa eu contar minha vida para o senhor. Sim. Fala para mim onde é que eu errei. Aí eu falo assim, eu estou tentando ver onde você acertou. Porque você fez tanta besteira. Eu falo isso aqui, que tem gente que o diabo nem vai atrás dele, só assiste. Para aprender, o diabo fica assim, ó. Número 1, como fazer besteira como ninguém. Olha, pastor, tem gente que faz tanta besteira que o diabo é aluno. Você está rindo, cuidado que pode estar rindo de você. Mesmo. Quando nós olhamos, é isso que nós vemos. O que nós vemos é alguém que recebeu uma oportunidade extraordinária, mas vai jogar a oportunidade fora, porque não sabe lidar com o futuro, não sabe administrar aquilo que lhe foi entregue nas mãos. O que essa mulher está descrevendo é, eu avisei ela que uma hora isso ia acontecer. Mas ela acabou se deitando sobre o seu filho. E o que ela faz? Sufoca o menino, sufoca o seu futuro. Um futuro que precisava ser oxigenado, alimentado. Um futuro que precisava, certo, de um investimento. É sufocado pela preguiça, pela inércia de gente que não quer estudar. E depois reclama, pastor, a vida está difícil. Sabe, está difícil arrumar emprego. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já falei isso aqui. Tem gente que pensa que é brincadeira. Aprenda a falar chinês. Que eu arrumo emprego para você ganhar um dinheirão. Sabe o que sua mente falou agora? Difícil, hein? Dá para aprender na internet. Tu acredita? Sim ou não? Sim ou não? Sim. As pessoas estão olhando para seu futuro, sufocando seu casamento, sufocando seu ministério, sufocando sua vida com Deus. Um futuro morrendo sufocado.
Pessoas se deitando, porque é isso que o texto está dizendo. Ela queria matar o filho, sim ou não? Sim ou não? Mas ela matou. Ela não queria matar a criança. Ela recebeu uma criança igual à suposta amiga que está do lado. E agora as duas estão cuidando o quê? Do seu futuro. Se a igreja, gente, a casa que essas mulheres estão é a igreja. Por isso que a Bíblia diz que elas estavam sozinhas, porque na igreja, apesar de estarmos num grupo, é um comportamento e algo individual. É você que decide o que vai fazer. As oportunidades estavam naquela casa para ambos. As duas camas tinham filhos. Isso determinava o futuro. Responsabilidade de cada uma delas, porque o seu futuro não depende de ninguém além de você. É isso. O problema é quando o nosso futuro se compromete, o culpado é seu pai, o culpado é o Lula, ou o Bolsonaro, é o Astro Reis, ou o Covid, é sua sogra, ou o Satanás. Mas o maior culpado do seu futuro é aquela pessoa que você encontra com ela todo dia de manhã, quando você vai escovar dente, lá no banheiro, que você olha para aquela cara toda despediada. Aquilo é pior que o Satanás. Se agir de forma errada, destrói a sua e depois ainda faz você botar a culpa nos outros. Quando nós olhamos para essa situação, o que vemos? O futuro morrendo enquanto alguém... O futuro dela morreu enquanto ela fazia o quê? Ela dormia. Filhos que morrem enquanto seus pais dormem. Casamentos que morrem enquanto os cônjuges dormem. Vida profissional que morre enquanto as pessoas estão dormindo. Elas não estão nem notando que estão sufocando seu futuro. É isso que a Bíblia está dizendo. Salomão está diante de uma situação dessa. A mulher está narrando o que aconteceu e ela diz: aí, ela pegou o meu filho, que estava vivo, e levou para ela. E pegou o filho dela morto e colocou do meu. Gente, preste atenção. Provavelmente elas queriam ficar grávidas, sim ou não? Sim ou não? Não. O filho ter morrido seria uma vitória para ela. Ela não queria o filho era indesejado. É ou não é? Então o filho morreu, ela ficava livre. Sim ou não? Mas a história aqui não tem a ver com filho, tem a ver com futuro. Quando ela mata o futuro dela, onde é que tem futuro? Na cama do lado. E se tem futuro na cama do lado, o que eu quero? Que a cama do lado também não tenha futuro. Por isso que pedir conselho à pessoa errada te leva para o buraco. Porque quando ela vê o futuro, um menino vivo na cama do lado e o dela morto, ela poderia dizer: glória a Deus que morreu. Foi um acidente, eu não quis matar. Vamos sepultar meu filho, eu vou respeitar meu resguardo e vou voltar para a minha vida profissional. Não. Mas o problema não era esse. O problema é o que a Bíblia está querendo dizer, é muito mais do que um menino. Ela quer falar sobre um futuro. E que futuro? O meu futuro, o seu futuro, o futuro da minha casa, o futuro da minha família, o futuro dos meus negócios, o seu futuro, a sua história. É isso que a Bíblia está querendo nos ensinar. E quando alguém mata o futuro dele, o que ele vai fazer? Tentar matar o seu. Mas pastor, ela não quer matar o menino. Quer. Ela vai lá, troca o menino, enquanto a outra mãe está
dormindo, mas dormindo em segurança. O filho dela está aparentemente seguro, pelo menos dela. Quando ela acorda de manhã, ela reconhece as roupas. São só 3 dias. Mas quando ela olha para o menino, ela diz: esse não é meu filho. Esse não é meu futuro. Eu não trato do meu futuro desse jeito. Eu não cuido do meu futuro desse jeito. Eu não sufocaria meu futuro. Eu não sabotaria meu futuro. Esse futuro aqui não é meu. O meu futuro está na cama do lado. Esse é meu futuro. E aí ela vem para a mulher e diz: esse menino é meu. Ela diz: não, esse garoto aqui é meu. O seu está aí, ó. Olha a roupa de cama. Olha tudo que está no menino. Você matou o seu garoto. Eu não trato meu futuro assim. Eu não trato minha casa desse jeito. Eu não trato meus negócios desse jeito. Eu não trato minha caminhada de fé desse jeito. Eu não trato a minha mulher desse jeito. Mas foi sem querer. Mas eu não trato de qualquer maneira as coisas que para mim são importantes. Esse futuro não é meu. Mas a mulher disse: olha, não senhora, esse menino aqui é meu. Não tinha testemunhas. É a palavra de uma contra a outra. E o que vai valer? Nada. Elas estão em pé de igualdades. As duas são mulheres, são prostitutas. A palavra de uma não vale contra a outra. E ela diz: então nós vamos levar isso para o Salomão. Vamos lá falar com o rei e vamos ver como é que ele vai julgar essa situação. E ele é que vai dizer de quem esse menino é. Então tá bom, o filho foi no colo da outra. 90% dessa história, porque não dá para eu ler tudo, é narrada pela mãe. A outra mulher só diz 2 frases, só. A primeira, verso 22, coloca aí. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho, o morto. Esse texto aí que eu li para você, foi dito para a mulher que não é mãe do menino. Ela está afirmando na frente do Salomão: não, certo? O filho vivo é meu, o teu filho é o morto. E aí a outra tenta se defender, mas sem sucesso, porque as duas não têm credibilidade. Não há crédito para elas. Por quê? Porque a vida delas é uma vida de quem não se permite ter crédito. Quando você joga a sua credibilidade fora, já era. É isso que nós estamos vivendo e vendo aqui. Salomão está diante de um menino no colo de uma mulher que agarra ele e diz: ele é meu. A outra mulher que contou basicamente toda a história e que diz que o filho é dela. Salomão então se vê com a seguinte questão. Ele diz assim no verso de número 26. Bota o 25, por favor. Então disse o rei: dividi em 2 partes o menino, dai a metade a uma e metade a... Salomão disse: bom, já que a gente não sabe quem é a mãe, vamos fazer o seguinte: já tem um menino morto, vamos pegar e vamos matar o outro garoto. Divide o menino no meio, dá metade para uma e metade
para outra. Presta atenção no 26. Mas a mulher cujo filho era, o filho era, presta atenção, a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei. Olha o que ela disse: ah, senhor meu, dá-lhe o menino, e por modo nenhum porém a outra disse o quê? Nem meu, nem teu, nem meu seja. Dividiu antes. Presta atenção. Quem é essa mulher que disse isso aqui? A mulher que tinha matado o seu? Matado o seu? Quem é a mulher que disse assim, ó, entrega o filho vivo para ela? É a mulher cujo filho estava? A mulher que o filho estava vivo mandou Salomão entregar o filho vivo para outra. A mulher que matou o filho mandou Salomão. Ela queria o filho da outra? Ela queria o filho da outra? O que ela queria? Que a outra não tivesse filho. Porque quem não tem futuro quer matar o teu. Quem não tem futuro, quem vive um casamento ruim, quer que o seu fique ruim também. Quem tem uma situação financeira, gente, pastor, o senhor não pode falar isso. Eu falo. Tem uma história de que Satanás estava ensinando os seus discípulos que o homem está mais preocupado em fazer o mal para o outro do que o bem para ele mesmo. E para ilustrar isso, Satanás falou para seus discípulos: eu vou me materializar como um homem, eu vou me aproximar daqueles dois amigos e vocês vão aprender uma lição. Se materializou, chegou perto dos dois amigão que estavam conversando e disse para um deles: eu sou seu anjo da guarda. E ele disse: que legal. Ele disse: eu vim aqui para satisfazer o seu desejo, me peça o que você quiser. Aí ele falou: sério? O diabo, né, em imagem de anjo, disse: isso, sério, pode pedir. Ele falou: só preciso te falar uma coisa antes de você pedir. Tudo que você pedir, o seu amigão aí, ó, vai ganhar o dobro. Aí ele falou: o que eu pedi e ganho o dobro? Se eu pedir 50 milhões e ganha 100? Se eu pedir uma mulher e ganha 2? Pode pensar? O Satanás falou: pode, fica à vontade. Aguça a mente. E ele falou: ah, gente, sei o que eu quero ficar cego de um olho. Porque meu amigo vai ganhar em dobro. Fica dos dois. Mas melhor do que... Você está rindo, gente? A Bíblia está aqui falando comigo e com você. Algo que é muito, mas muito, muito, certo? Ela não queria o menino. Ela só queria que a outra não tivesse. Mas você sabe por que o menino viveu? Porque a mãe amou. Amou quem? Amou quem? E quem é o menino? O futuro. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você: ame seu futuro. Olhe para lá, veja onde você vai chegar, porque você vai chegar, porque Cristo é contigo. Olhe para o seu futuro. Gente, tem gente que, às vezes, tem o cara, por exemplo, que o futuro dele é bom. Acaba o dia de trabalho, o que ele pensa? Vou para casa, maluco. Mulher maneira, uns filhos legais, descansar, comer uma boa comida. E o cara que olha para o futuro dele depois do dia de trabalho? Diz: vou para casa. Aquela praga daquela mulher. Aqueles meninos que são cão chupando manga. A comida ruim que são cão. Ah, eu vou passar no boteco. Tomar uma anestesia. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Primeiro, você é responsável pelo seu futuro. Cuide dele. Ame seu futuro. Porque a primeira coisa, quando Salomão falou: mata o futuro, o que a mulher falou? Não! Dá esse futuro para ela, mas ela não sabia cuidar de futuro. Se dá o menino para outra, a outra matava o futuro também. Ela não queria. Ela só queria que o outro não tivesse. Oh, gente, isso acontece na igreja.
Você acredita que às vezes tem líder religioso que fica chateado da nossa igreja estar cheia? Porta larga, igreja preta, Satanás está lá. Porque o sucesso gente, e não ri não que nós pensa isso. Esse dia está eu, olhei uma foto minha no Instagram, aí logo depois passou uma outra, de um amigo meu, 5 vezes mais curtida. Falei, não, isso é uma afronta. E você acha que eu queria ganhar a mesma curtida que ele? Eu só queria que ele não ganhasse. Você está rindo de mim? A diferença entre eu e você é que eu tenho coragem de falar. Ô, gente, se nós não vigiarmos, é ou não é? É claro. Ou será que é só eu? Se for só eu, bota uma cruz aqui, crucifica eu também, que eu sou ruim demais da conta. Mas uma coisa eu aprendi nessa vida, foi amar meu futuro. Há 7 anos atrás eu olhei e vi uma igreja como essa. Eu olho para o futuro e digo, futuro, sai daí não, maluco. Estou indo para aí. Mas tem gente que quando chega no futuro diz, nossa, dá para voltar para o passado? Não, querido. Hashtag chupa essa manga. Você está rindo? Vamos pegar esse conselho bíblico hoje. Vamos cuidar do nosso futuro. Vamos tomar conta de quem nós andamos perto. De gente sem futuro. E quando não tem futuro, não gosta do seu. Você acha que quando Pedro saiu do barco para andar sobre as águas, o que os discípulos que estavam dentro do barco falavam? Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai! Sabe o que eles devem estar falando? Afundar. Vai afundar. Quer ver que vai afundar? Vai afundar. Afundar, andou só um pouquinho só. Já. Afunda. Para essas coisas, nós temos que fazer, como diz aí, um ambiente secular, ouvidos de mercador. Termina aqui com uma história que contei esses dias. Botaram um pau de sebo alto, quase 10 metros de altura, e lá tinha R$500. E aí o pessoal pulava no chão, botava terra e subia naquele troço, e escorregava tudo. E eles passavam com um pedaço de pau assim, ó, mais. Até que chegou um garotinho, feinho, magrelinho, esquisitinho. O menino juntou aqui, subiu uns 3 metros e escorregou. E o menino subiu de novo. E o pessoal ficou falando, vai cair, não vai conseguir, vai cair, quer ver que vai cair? Vai cair, o menino foi lá em cima, pegou os 500, só afrouxou assim, ó. Foi lá para baixo e ó, saiu correndo para casa. Aí tinha uma equipe de reportagem, cobrindo a situação, correu para casa do garoto, falou com o pai dele, aqui que mora o menino, o magrelinho que pegou os 500, ele falou, aqui mesmo. Ele está aí? Ele falou, tá lá dentro. Posso falar com ele? Ele falou, pode não. Mas eu queria só falar com ele, queria saber como é que ele conseguiu apanhar lá. Ele disse, mas não vai falar. Mas por que não vai falar? Ele falou, não vai falar porque ele é surdo e mudo. E por que ele conseguiu subir? Porque não escutou os outros, dizendo que não vai conseguir. Então fecha esse ouvido seu, porque o Senhor é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Esse negócio vai dar certo. Ah, pastor, não acredito. Então se lasca. Ah, para mim não vai dar, não. Então vai embora. Para quem vai dar certo aí, levanta a mão. Isso aí. Glória a Deus.